Olá, galerinha do Você Pode Mais, Questões e Soluções. Hoje eu e Sabrina estamos na mesma vibe do amarelo, isso vai dar babado. Com certeza. E combinando com o ambiente, né? Combinando com o ambiente, isso vai dar babado. Hoje vai ser demais. Que eu vim aqui, vocês estão vendo que eu tô pronta para apertar a Sabrina e tirar dela todo o caldo que ela tem. Porque eu gostei dessa história de entrevistar a Sabrina. Meu Deus, que perigo. Isso dá samba. Isso dá samba. Esse negócio de entrevistar a Sabrina é bom, gostei disso. Eu não quero mais sair desse lugar. Costumei, Fátima Bernardes, que se cuide comigo. Toma cuidado. Gente, hoje a gente vai tratar de um assunto que Sabrina domina profundamente, por isso que eu tive que me preparar aqui muita coisa, não foi fácil, porque Sabrina tem esse assunto no sangue, né? E foi uma demanda que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp, o 9953777 021 9953777. Lá a gente vocês podem mandar pra gente sugestão de convidados, de temas, perguntas, e quem quiser fazer parte da nossa lista de transmissão vai receber os nossos e-books com as informações que a gente disponibiliza aqui, que a gente conversa, né, Sabrina? Sim. Um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez. É sempre bom, hoje a gente está na sintonia do ambiente, sintonia da cor, sintonia de tudo. Não vai ser maravilhoso. Nós não programamos isso. Chegamos aqui e dizemos, uau! Estamos as duas de amarelo. Né? E essa energia tá sinistra hoje. Então, Sabrina, a gente recebeu... primeiro, muito feliz de estar aqui sempre, né? A gente sempre tá com você. É muito, muito bom, é uma troca muito legal. Eu tô aqui para aprender, perguntar tudo que eu não sei, né? Mas esse tema de hoje é um tema muito interessante, porque ele é um tema que se originou do tema do podcast anterior. Sim, que muita gente deu um feedback até positivo, empresários, né, assistiram o podcast, então foi muito legal. O podcast anterior que você fez uma análise perfeita sobre essa transição da 8666 para 14133, mas você deu com a visão do agente público, você Sim. deu com a visão do poder público. E aí a galera sentiu falta, né, e gerou algumas questões que a gente vai hoje dar soluções, afinal de contas o nosso Sim. projeto é Questões e Soluções, que é o empresário, né, é o poder privado querendo ter o poder público como cliente. Né? Muito bom, né? É muito interessante. Muito interessante. Porque o poder público é um grande cliente. Verdade. Ele é um grande cliente com grandes demandas, né? Porém, ele é um cliente com normas, com normatizações, com condutas E como? próprias, não é uma relação particular. Você faz um contratinho e vamos embora. Não é assim. Não é porque o dinheiro que o poder público administra é o dinheiro público, é o erário. Então, você tem uma série de coisas que você precisa tratar, que você precisa cuidar e que muitas das vezes trazem uma complexidade necessária, ok, Sim. né? Mas que a parte privada, o empresário, ele às vezes não está ambientado e perde um negócio. E o poder público às vezes perde de ter o fornecimento de serviços, de produtos daquela pessoa, daquele empresário, porque ele não sabe, não tem conhecimento de como ele se apresenta para o poder público, quais são os pré-requisitos, quais são os passos que ele precisa seguir, o que ele tem que fazer, depois que ele ganha, né, aquela serviço, enfim, né, fornecimento daquele produto, como é que ele deve agir, como é que é o depois, se ele presta conta, se ele não presta, porque é uma relação diferente o público-privado para o privado-privado. Sim. Então, assim, como você entende profundamente e provou isso no podcast anterior, sobre a questão interna, né, a questão do poder público, como é que ele age, aí ficou faltando a outra perninha da história, porque você explicou com tanta maestria, Sabrina, que você despertou o interesse de muitos empresários
em passar a ser fornecedores do poder público. Que bom, né? Exatamente. Você já fruto do que você falou, do que você expôs. Então, isso suscitou, isso gerou muito interesse agora do olhar do lado de lá. E o mais interessante é que a gente, lá no Instituto Lotus, a gente assessora algumas gestões públicas, né? E também, por vezes, presta consultoria para alguns agentes privados. E isso é muito recorrente, por incrível que pareça, isso é muito recorrente. As pessoas querem fornecer, as pessoas querem fazer, mas elas não sabem nem por onde começar. Então, eu queria que nesse primeiro momento você discorresse aí um pouco do que... Porque ainda temos um momento peculiar, né? Porque a gente tinha uma lei lá, 8666, ok, todo mundo adaptado, todo mundo não, assim. Mas já era aquilo, estava posto, acabou. Aí agora a gente está fazendo uma transição para 14133. Aí, perguntas que surgem de repente. Peraí, mas... Se for pelo 8666, é diferente da 14133, e como é que eu faço? Mas e se o processo começar na 8666, ele migra, ele não migra? Enfim, esse momento de transição é um momento de confusão, é um momento que as pessoas ficam muito confusas e, às vezes, essa confusão afasta muito a pessoa que fica insegura para não fazer besteira, com medo de errar, né? Vamos tirar esse medo dessas pessoas hoje, Sabrina? Vamos, com certeza, é importante. Então, eu gostaria que você começasse falando dessa dificuldade que as pessoas encontram nessa transição, quer dizer, o que efetivamente, se você tem que prestar atenção, que está no 8666, tem alguns pré-requisitos, e se for na 14133, como é que faz, como é que a coisa se processa, quais são o básico que ele tem que ter, enfim. Que você nos desse essa aula para a gente aprender aqui, que eu vou ficar agora caladinha. Bom, Monique, é muito legal a gente ouvir, né, esse feedback também, assim, e inclusive dos seus clientes, porque eu sei que você tem clientes que são ligados também, né, à área pública. Primeiro, eu quero começar assim, vou fazer aqui o advogado do diabo, né? Nem tudo são flores, então vou começar falando da parte ruim. Primeiro, você quer vender para um órgão público, você tem que atender alguns critérios. Quais são esses critérios? Um deles, você precisa, primeiro ponto, entender que o contrato com a administração pública ele é unilateral, ele é só para o lado da gestão pública. Então, assim, tem pessoas que acham assim, agora é a mina de ouro, né? Vou vender para órgão público e aí, assim, houve um aumento do produto no mercado. São valores distintos, né? O órgão público, ele trabalha com modalidade de licitação, que a gente falou um pouquinho no último. A gente pode depois discorrer sobre as modalidades de licitação. E aí, dentro dessas modalidades, a mais comum, a mais utilizada é a modalidade do pregão, né? E o segundo lugar é a concorrência. Então, são as duas modalidades mais usadas, né? Dentro da lei de licitação, são as mais utilizadas. Existem outras modalidades, a gente tem concurso, existia a tomada de preços, né? Que ela vai se extinguir agora com a 14133, né? E a modalidade de convite também. Concurso é mais utilizado para quando você vai fazer uma licitação que envolve meio artístico, até mesmo conhecimento científico, né? Então, você usa essa modalidade de licitação. Então, existem algumas modalidades de licitação, com a 14133 entra uma outra modalidade, que é o diálogo competitivo. Queria que você falasse sobre isso, porque como é novidade, Sabrina, as pessoas estão um pouquinho perdidas. Sim, o diálogo competitivo, quando você vai comprar uma coisa muito complexa, vou dar um exemplo aqui. A gente vai comprar uma tecnologia. Essa semana, inclusive, aqui no nosso município, nós tivemos uma conferência, um seminário sobre 5G e sobre cidades inteligentes. Então, vamos supor que a administração pública queira transformar Macaé numa Smart City. E aí, o Macaé, uma outra cidade do Brasil, né? Queira transformar sua cidade em Smart City. Então, se ela não entende, se a equipe dela não tem conhecimento técnico a respeito daquela modalidade, daquele produto, né, em específico, ela pode dialogar com os possíveis fornecedores. Terminou o diálogo, né, tirou suas dúvidas, encerra aquilo ali e aí é a fase das propostas. Então, as empresas, elas colocam propostas depois que os agentes públicos, eles tiram dúvidas, dialogam com os fornecedores. Isso é uma nova modalidade de licitação. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Sim. Aí, Sabrina. Quando você diz que
o poder público, naquele primeiro momento, dialoga com os possíveis fornecedores, nesse momento, esse fornecedor, esse possível fornecedor, ele já precisa ter algum tipo de interlocução com o poder público, ele pode simplesmente participar daquilo ali para discussão não tem problema nenhum. Não. Então, isso ele não isola ninguém. Na verdade, agrega, entendi. Ele ouve ali, tira dúvidas, né? E aí, encerrado aquele momento, se inicia a licitação. Mas é uma modalidade nova. Ainda não sei se no Brasil, né, já teve alguma instituição ou algum órgão que já utilizou essa modalidade, mas é uma modalidade importante, principalmente para a tecnologia. Então, você vai comprar uma tecnologia que não vende, vamos supor que vem uma tecnologia bélica de Israel, né, uma arma que você não conhece. Então, você quer tirar algumas dúvidas sobre aquela arma, você precisa dela, uma coisa que, vamos supor que o Exército Brasileiro esteja precisando. Entendi. E aí, ela tem que tirar dúvidas, né? Qual a potência dessa arma, qual o tipo de bala, enfim. Ela vai tirar dúvida com aquele fornecedor, que é a pessoa que detém conhecimento, o que não era permitido na 8666, né? Você não tinha esse contato, você colocava ali a característica, a especificação. Enfim, às vezes, durante o período da fase interna da cotação, é que surgiam as perguntas, né? Que o fornecedor perguntava, mas por que você está, né? Por que você está escolhendo esse item específico se tem outros no mercado? Aí você começa a ver, né, quem está ali, o comprador, é quem tem esse contato mais direto com o fornecedor. Hoje você já tem essa permissão, essa possibilidade. Mas voltando no que você falou, eu acho importante a gente colocar que esse olhar, né, daqueles que querem vender para o órgão público é importante, sim. Nós precisamos de cada vez mais de fornecedores, né? O objetivo da gestão pública é dar ampla divulgação, mas nem todo mundo consegue comprar com o órgão público. Por quê? Dependendo do tipo de licitação, você precisa ter um patrimônio líquido de 10%, né, minimamente do produto que você está vendendo. Vamos supor, eu vou vender alimentos, né? Eu tenho, se o contrato está estimado em 2 milhões, eu tenho que ter pelo menos ali, minimamente, um patrimônio líquido de 200 mil. Comprovado, né? Com documentos direitinho, é isso? É segurança, né? Também, assim, uma empresa que acabou de nascer, está caracterizando, né? Por que ela, né? Acabou de nascer e está querendo vender para o órgão público. Será que ela tem condições tributárias? Ela tem condições saúde de vender, financeira? Saúde financeira. Ela tem... Porque, assim, vou dar um exemplo. Alguém descobriu que um órgão, onde ele... Vamos supor, né? Um marido trabalha numa instituição pública e aquela instituição pública vai ter que comprar carros ou comprar computadores. Aí ele pensa, vou montar uma empresa... né, de que venda computadores para o órgão público do jeito que está precisando. Um exemplo. Ele tem dinheiro, ele tem recurso financeiro para comprar, para depois entregar no tempo que está descrito dentro do contrato do edital. Por isso esse cuidado que tem que ter com relação ao patrimônio. Exatamente. É claro, assim, uma preservação. Uma regra, não é... Mas, assim, minimamente, o pregoeiro, a equipe pregoeira, ela tem esse olhar. Peraí, existe patrimônio líquido, que eu citei 10%, vai depender, é claro, de cada lei orgânica, de cada município, de cada instrução normativa, né, dos municípios, das suas controladorias, né, das suas procuradorias, enfim. Mas... obviamente, minimamente, é que você tenha pelo menos 10% do seu patrimônio líquido já comprovado e que você tenha um tempo de estrada. Empresa com menos de 1 ano, MEI, por exemplo, não consegue. Né? Dependendo da situação, ele não consegue vender para um órgão público. Ele pode, de repente, até assim, uma micro e pequena empresa, existia uma lei que também foi revogada, que agora se unificou dentro da 14133, que era só para micro e pequenas empresas, que era a vantagem, né, que se dava para micro e pequenas empresas. E agora, como é que está isso? Agora isso migrou para dentro da 14133, tá? É claro que o Brasil, ele né, o nosso governo, ele tenta incentivar o micro e pequeno empreendedor a vender para o órgão público. Por que é tão importante, por que é tão interessante vender para o órgão público? Tudo tem seus prós e contras.
Primeiro, porque o órgão público normalmente faz contratações para 12 meses. Então, o volume e o valor aquisitivo, o valor financeiro, é maior. Segundo, que é uma coisa assim certa, que já existe uma dotação orçamentária, aquele valor ali, ele existe para 12 meses. Então, você vai tirar um saldo, uma parte desse valor, para oferecer, né, às empresas, né, produtos que você precisa comprar como órgão público para as empresas. Você já sabe, aquele órgão ali ele tem 50 milhões de orçamento. O meu contrato com ele vai ser de 1 milhão, ele consegue me pagar. É diferente de eu ou você termos uma empresa e formos, por exemplo, comprar com uma empresa de televisão, né, que venda televisores, enfim. Eu quero comprar, sei lá, 10 mil televisores. Que garante, se eu não tiver dinheiro para pagar na hora, né, que eu tenho condição... Que mês que vem você vai ter? Eu vou te pagar cartão, e aí? Será que eu vou... Né? Como é que vai ser isso? Você vai honrar o compromisso? Essa é a grande questão. Então, assim, é diferente você vender para o órgão público, embora, né, também existam órgãos públicos que não são organizados, que pagam, às vezes, 2, 3, 4, 5 parcelas, né, de uma vez só, porque tem uma equipe nova, ou porque não sabe gerenciar aquilo, ou porque a burocratização é tão grande dentro daquele órgão, dentro daquela prefeitura, ou dentro daquele, né, do Estado, que faz com que demore o pagamento um tempo maior do que o esperado. O ideal, que também vou deixar muito claro para os empresários, é que você não recebe na hora. Existe uma coisa chamada empenho. Tá? Explica isso, Sabrina, porque é uma dúvida que muita gente tem e que não entende porque o que as pessoas imaginam, né? Eu vou te vender essa lapiseira. Você vai virar para mim e você vai dizer assim, Monique, quanto custa essa lapiseira? Eu vou dizer, R$10. Não é isso? Legal. Aí eu vou te entregar a lapiseira e imediatamente, ao mesmo tempo, você me entrega uma nota de R$10, beijo grande para você, fui. Isso. Como é que funciona isso no poder público? Eu quero vender essa lapiseira não para Sabrina, mas quero vender para a Secretaria de Desenvolvimento Social esta lapiseira. Não é mais assim, a secretaria vai lá, você vai passar no caixa da secretaria e vai pegar uma nota de R$10. Não é assim que funciona. Como é que tem essas etapas? Você tem o empenho, você tem não sei o quê. Explica isso, que é para o empresário também saber onde ele está se metendo. Sim, é o primeiro ponto. Assim, né? Quero Como é que isso funciona? Vou te explicar, Monique. Primeiro, você vendeu, você passou por um edital, né? Você foi aprovado ali, né, na licitação, você teve o menor preço, a melhor técnica, enfim, foi definido ali. Aí, você tem um período que está dentro do termo de referência, que é a nossa referência base, para que o empresário ele saiba o que ele tem que entregar, onde ele tem que entregar, qual o prazo de entrega. Você tem 30 dias depois do contrato assinado para você ir me entregar. A lapiseira. Uma lapiseira. Tá. Beleza. Você entregou. Aí, primeiro, o órgão público ele emite uma coisa chamada ordem de fornecimento ou ordem de serviço. Emitiu aquilo, os fiscais do contrato recebem uma cópia do contrato para acompanhar aquele contrato. E aí ele que vai dizer, recebi a lapiseira assim, tá aqui. Isso. Do jeito que estava lá escrito no documento. Aí a empresa inicia, que a gente chama de um processo de... A empresa inicia a entrega da nota fiscal, os fiscais atestam, conferem, recebi aqui, tinha 10 lapiseiras, 2 estavam com defeito, devolvi, trouxe de volta, agora atendi as 10. Beleza, isso pode acontecer. Atendeu as 10, ele vai entregar a nota fiscal. Então aí, depois que ele disser, tudo bem, do que estava escrito lá, do que vai ser fornecido, aí, tá. Eu tô esmiuçando só para... Entregou a nota fiscal, os fiscais vão atestar ali, comprovando, atesto para os devidos fins que recebi isso aqui. Por quê? Porque a lei também diz que o servidor público ele tem fé pública. Então, o que ele escreveu ali... Acabou, vai. Né? Entendi. Tá ali, ele confirmou. Aí, inicia-se um processo chamado de liquidação. Aí, o que precisa para liquidação? O extrato, uma cópia do extrato da licitação que ela foi homologada. Precisa ali da nota fiscal atestada por todos os fiscais. Aquele documento que você falou anteriormente da conferência. Entendi. Todos os fiscais assinaram. Se tem 15 fiscais, os 15 têm que assinar. Não pode ir com um que não assinou, né? Então, 15 fiscais atestaram aquela nota, disseram que está ok, né? Você entregou corretamente. Se não entregou, existe uma coisa chamada relatório de não conformidade. A gente glosa a nota, que é o quê?
olha, você entregou parcialmente o que eu te pedi. Então, você vai receber parcialmente. Isso já está avisado antes nesse documento. Tudo dentro do termo de referência, tá? E do edital de licitação. O edital de licitação, ele aponta para o termo de referência. Entendi. Tá? E aí tá tudo correto, tudo certinho. A gente vai juntar as notas fiscais, a gente vai juntar... Desculpa, os empenhos. E aí, sim, se a instituição tem fundo... Né, que normalmente alguns órgãos públicos eles têm seus próprios fundos que gerem os recursos estaduais e federais. Ele vai pagar pelo fundo. Tá. Né? Vai passar ali, vai tramitar nos setores, vai conferir, vai passar no controle interno, porque toda instituição deve ter, de acordo com a 14133, uma equipe, uma barreira. São 3 fases que eu falei aqui na última vez de barreira, de defesa. Isso, você explicou isso. O controle interno é uma dessas fases de defesa, né? Porque ele te auxilia, ele te protege antes de você contratar o serviço e depois. Porque como é que eu vou pagar se não tem nota fiscal ali dentro do processo? Então, quando você fala em controle, é controle mesmo. Controle. Controle de controlar Vê se mesmo. atendeu todos os requisitos, encaminha para o fundo ou para o setor de planejamento, prefeitura, administração, vai depender do órgão público da sua cidade, né? E ali vai para autorização de pagamento. Mas aí pagou? Não. Ainda não passou no caixa da secretaria. Cada ordenador de despesa, ele tem em cada município os bancos, né, a quem eles são vinculados. São Itaú, enfim, não estou fazendo propaganda aqui de banco, tá? O Banco do Brasil, enfim, um banco que está lá registrado, que foi licitado também para prestar serviço para aquela prefeitura. Aí, o ordenador de despesa, o fundo vai lá e coloca o dinheiro na conta, porque tem isso também, o dinheiro não existe dinheiro no órgão público. O dinheiro ele fica na Secretaria de Fazenda. A Fazenda ele é orçamentário, né? Ela vai encaminhando aquele recurso para o órgão, para o banco. Ó, o contador daquele órgão ele vai encaminhar um pedido para a contadoria da Secretaria de Fazenda, dizendo, eu preciso pagar uma nota fiscal no valor de 100 mil, de 200 mil, de 500 mil, enfim. Então, existe um trâmite interno dentro da Secretaria de Fazenda. Já do dinheiro. Isso. Já do dinheiro. Aí, eles autorizam, colocam no banco aquele valor, né? E aí, o ordenador de despesa vai entrar com a sua senha e autorizar o pagamento. Aí é que vai cair na conta do fornecedor. Por isso, Sabrina, é que precisa ter toda essa saúde financeira para que esse trâmite interno... que é necessário, ele é burocrático, nós estamos falando de dinheiro público, seja aguardado com calma pelo fornecedor, sem comprometer o fornecimento do produto ou do serviço. Até porque ele não pode. Exatamente. Ele não pode paralisar o serviço. Então, não pode ter alguém que esteja iniciando agora e que precise... Eu estou falando um linguajar bem tranquilo para todo mundo entender. Não pode ter... Eu preciso receber isso aqui para eu providenciar a próxima entrega. Ele não pode ter essa dependência. Não. Por isso você falou no início da necessidade dele ter uma saúde financeira adequada de forma que ele consiga. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente deixar claro aqui é o seguinte, que você falou muito bem, que existem os prós e os contras. Né? Os prós, foi tudo que você falou, é um cliente que tem saúde financeira, o poder público, ele tem programação, você vai saber quando vai receber, dificilmente você não vai receber, etc. A não ser que aconteça uma calamidade, alguma coisa, etc. Porque existe um orçamento, existe um dinheiro orçamentário, está previsto, etc. e tal. Ok, porém... não é como na papelaria. Que a papelaria, a hora que essa caneta, a hora que essa lapiseira saiu de lá, da onde estava, imediatamente entrou uma nota de R$10. Quem dera que fosse não é assim que funciona. E aí ela pode pegar aquela nota de R$10 e comprar uma outra lapiseira, a 7, que é o preço de custo, botar lá no lugar e já tem o lucro dela de 3. No poder público não funciona dessa forma. E assim, existe uma coisa interessante quando a gente vai falar de liquidação, é que você tem um contrato lá, por exemplo, de 2, 3 milhões, né? Mas você vai fazer uma entrega de 15 canetas. Então, você vai receber ali 15 canetas, vamos supor, né? Você vai receber R$1.000. R$1.000 no universo de 2 milhões é nada, praticamente. Então, tem uma equipe que vai calcular quanto do total que você tem disponível, né? Que foi acordado, que foi contratado contigo,
quanto vai ser pago naquele mês. Por isso que os fiscais, eles são tão importantes, porque às vezes a pessoa tem aquela visão. Não, porque eu vendi que não sei o que eu medi. Não é o que você mede, é o que está contratado e quantos % do contrato é que você cumpriu. E aí vai ser pago aquela parcela, sendo que aquela parcela pode não ser integral, porque pode ser que você não cumpra a contento o serviço, principalmente serviço. Tem muita empresa que acha assim, eu estou esperando ali que eu vou receber 100 mil esse mês, mas faltou funcionário da empresa, mas ela não fez a higienização como precisava. Então, o fiscal ele pode ali causar nota. E alguém atestou isso e disse, olha, ele vai não foi bem feito. Exatamente. Não foi assim. Exatamente. Então, existe esse rigor dentro da instituição pública. Tem gente que acha assim, vou vender para órgão público o melhor dos mundos, é bom, mas o rigor da venda para o órgão público ele é grande também. Não se iludam, porque as pessoas se iludem que tudo que é público é ruim. E não é. Né? Tudo que é público, existe um zelo e uma responsabilidade muito maior do que a gente comprar para a nossa própria empresa, para a nossa casa. Então, você tem que ter esse conhecimento mínimo para você assim, não se enrolar mais. Por quê? Eu tenho um exemplo, né? Eu tenho uma empresa que aluga carros. Comecei ontem. Eu comprei 2 carros aqui, aí fiz uma licitação, joguei o preço lá embaixo e aí ganhei a licitação. Tá. A prefeitura ou o órgão público pediu 50. Um exemplo. Eu tenho dinheiro para comprar, alugar os 50? Não, se eu não tenho esse dinheiro para alugar os 50 e entregar no prazo que o órgão público me pediu, eu vou incorrer em multa, penalidade. E aí pode ser aplicada uma penalidade máxima que este licitante, essa empresa que participou do processo licitatório, do certame, ele fique fora, ele nunca mais participe de licitação em órgão público nenhum. Porque ele não estava preparado para aquilo. Por quê? Porque a administração pública, para a administração pública, não interessa. Se você ganhou a licitação, você tem que entregar. Até porque tinha um edital onde estava escrito. Você não tá inocente na história. Não, o interesse é unilateral. É só o interesse da gestão pública. Porque não é o seu interesse. Entendi isso? Então, quer vender para o órgão público, esteja consciente de tudo isso. Que você precisa, como a Monique falou, de ter saúde financeira, precisa, mas que... Ao arriscar, você pode estar arriscando muito mais. Imagina você ganhar um contrato, você tem de patrimônio líquido 50 mil, você ganha um contrato de 2 milhões, você não consegue fazer as entregas a contento, então tenha consciência disso. Sabe o que vai acontecer? Multa. Você vai sendo multado. Então, sua dívida aumenta. Sua dívida vai aumentar. Você que estava com a expectativa de ganhar dinheiro, de crescer, de injetar na sua empresa, na verdade, você vai ter um grande prejuízo. Por isso, dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça. Não, na verdade, você tem que ter essa saúde. Se prepara primeiro para depois vender. Então, uma dica que eu dou. Quer começar? Começa participando de dispensa de licitação. Entendeu? Porque são empresas pequenas. Isso, Sabrina. Explica isso aí. O que acontece com a dispensa de licitação? Não é uma modalidade de licitação, não é uma modalidade... A gente chama de modalidade de licitação, mas na verdade, é o quê? É a exceção à licitação. O ideal é que tudo seja licitado. Mas a lei permite, na 8666, como eu falei na última, que até 17.600, os valores eles sejam isentos de licitação. Então, se eu quero comprar ou vender, né? Eu quero comprar algum produto como órgão público, até 17.600 entra numa dispensa. Tá. E aí, só para as pessoas... Exceto se você é órgão público, você já fez, né, uma compra parecida de mesma natureza, você já não pode mais pedir uma outra dispensa, que entra em fracionamento, que você está burlando o sistema para se beneficiar. Porque senão, ao invés de eu fazer grandes compras, eu fazia pequenas compras, como você licitar muito rápido. Muitas pequenas compras. Isso aí, é muito rápido, né? E aí eu resolvi a minha vida. Agora, com a 14133, a dispensa de licitação vai no valor de 57 mil. Isso eu estou falando para compras, né? De bens e serviços. Mas, por exemplo, para obras já é um outro valor. Então, assim, isso melhorou. Porém, como eu falei, os fornecedores, eles precisam estar cadastrados no Portal Nacional. E todos eles. Não tem como você participar. Não. Então, o primeiro passo importante é ele
se cadastrar lá. No SICAF. No um SICAF. sistema, né, onde o fornecedor ele precisa se cadastrar. Se não tiver cadastrado, nem adianta sonhar e participar de nada. Participar. Então, primeiro passo para se preparar. Exceto em municípios que ainda, né, não aderiram a 14133. É claro que existe esse período transitório, os municípios precisam... Já faz. E já tá fadado, porque daqui a pouco não vai ter mais 8666. Então, já vamos falar já como uma realidade. Porque tem certames que é assim, a entrega de envelope ainda. Tem lugares que é a entrega de envelope. Mas tem lugares que, como a maioria, né, dos municípios já se adaptaram para o pregão eletrônico. Porque existe o pregão presencial, que é uma das modalidades de licitação, e o pregão eletrônico. Mas o pregão eletrônico já meio que se disseminou, não, Já Sabrina? disseminou, mas municípios pequenos, por exemplo... Não tem estrutura, né, para fazer. 5 mil habitantes, municípios muito pequenos, e isso é bom a gente deixar registrado também, que na 14133, municípios com menos de 20 mil habitantes, eles vão ter, assim, eles têm mais tempo para poder se adaptar à nova lei de licitação. São 5 anos, se eu não me engano. Tá? São 60 meses. Por conta da falta de estrutura mesmo, do tamanho. De pessoal, do tamanho. Entendi. Então, eles vão poder continuar ainda usando, né, a outra modalidade de licitação. Mas o ideal é que mudem mesmo, porque já está aí, já tem 2 anos, né? Os municípios já tiveram 2 anos para se adaptar. Então, é a hora de se adaptar para a nova lei de licitação, que tem muitas vantagens também, muita segurança para o empresário e também para o gestor público. Veio melhorar mesmo, né? Melhora, Sabrina? porque vamos dar um exemplo. Você tem uma empresa, né? Você tem seu instituto lá no Rio de Janeiro. Então, você pode entrar no site, no Portal Nacional de Compras Públicas, e você pode vender uma consultoria, um exemplo, para uma instituição pública do Nordeste, do Pará, do Paraná. E aí você vai competir de igual para igual. Entendi. Com as empresas daquela localidade. Às vezes você tem um valor mais atrativo do que aquelas que estão ali. Um serviço melhor prestado, que vai prestar um serviço melhor para aquela... Exatamente. Do que o local. Entendi. Então abriu isso. Abriu isso. Tem, claro, empresas que ficaram chateadas com isso porque vendiam ali para aquela localidade, mas não se esqueça, se cadastre no sistema que você vai poder vender para qualquer lugar do Brasil. Então o sistema qual é o nome do sistema? Nós temos o SICAF, né, que é o Sistema de Fornecedores, e o Portal Nacional de Compras Públicas. Ótimo, então anotem como primeiro passo se providenciar o seu cadastro nesses portais. Sim. Já está dando a primeira dica. É a primeira dica. Concreta. Sim, essa é a primeira E etapa. A outra dica que você estava falando, que eu interrompi você, foi isso que você falou, comece com o pequeno, comece com as dispensas, comece com valores menores, comece com coisas mais simples. Quando você fala em dispensa, você já falou até os valores, quando você fala em dispensa, fala em dispensar o processo licitatório. Como é que funciona isso? Sabrina, explica para os empresários entenderem. Vamos supor, né? Você é dono de uma papelaria, está começando agora. E aí você vai ver lá que uma dica que eu dou, tá? É que você quer vender para o órgão público, nem todo órgão público tem cadastro de fornecedores, né, em sites governamentais. Então, você vai lá, procura aquele órgão público, leva o seu e-mail, né, uma cópia também do seu cartão CNPJ, para que o comprador, ele tenha ali, ele busca, ou se não coloca até no site, né, no Google, todas as informações da sua empresa, o seu CNPJ, o que você vende e tal, porque isso amplia a possibilidade do comprador te encontrar. Porque o primeiro contato é com o comprador da empresa, da instituição pública, que é ele que vai mandar. Eu quando trabalhei em compras públicas, eu tinha lá uma tabela, venda de pneu. Aí eu tinha uma cartela de fornecedores de pneu, que eu buscava na internet, alguns iam lá se apresentar o produto deles, então deixavam um cartãozinho. Aí eu ia botando lá na minha tabela. Entendi. Na hora de eu cotar pneu, eu mandava para todo mundo que estava na minha lista. Então, assim, o comprador ele não tem como te descobrir se você não se apresentar. Eu existo, oi. Dali é a primeira etapa. Dali você já ficou, né? O mundo governamental sabe que você existe. Alô, tô aqui. Aí a segunda etapa é você pegar e aquele órgão, ele costuma comunicar em diários oficiais. Tá. Então, ele lança ali, né, no mínimo de 8 a 15 dias de antecedência. O ideal é 30 dias, tá?
mas você tem licitações que às vezes são mais rápidas, por conta da necessidade. Ela vai botar lá o edital de licitação. Onde tem tudo que precisa. Sim. Tudo que ele precisa saber Tudo tá ali. o que ele precisa tá ali. Tá. Aí ele vai entrar no edital, ele vai puxar o edital. Tem lugares, como eu falei, que o pregão é presencial ou a licitação ela é presencial, então ela tem que ir lá entregar toda a documentação, que a gente chama de a fase de documental. Então você vai entregar todas as documentações que estão previstas no edital. Documentações, seu CNPJ, enfim, dizendo suas que você certidões, que você tá, né, ok com a Receita Federal, você não tem débitos com o município, enfim, você mostra lá o seu balanço patrimonial, assim, o que você tem de recursos, né, para vender para algum público, o que estiver lá no edital. Entregou toda essa documentação, né, ou enviou, ou está no sistema, enfim, aí sim, no dia do certame, você vai participar. E aí o pregoeiro, ele vai lá, vai dar lances, né, normalmente é assim, cada empresa vai dar lances, os três menores valores, eles passam por uma próxima etapa, né, e tem os maiores também. Grande, tchau. Os que estão com maiores também, o pregoeiro avisa ali. Tá, né? Imagina que duas empresas deram um lance parecido. O pregoeiro não pode falar que deram lances parecidos. Mas ele vai dar... quer continuar mantendo esse lance? Entendi. Então, né, se ele... Porque assim, você também não pode fazer, gente, nada que você não tenha condição. Que tem empresa também que pega ali um hábito de, eu participo de licitação, eu ganho todas, jogo o preço lá embaixo, depois eu não posso entregar isso aqui, eu não tenho condição de entregar. Tá muito barato, o preço é muito baixo, aí quer uma readequação de valor, como é que faz? Não, aí é com você vai ter que entregar. Se você não entregar, você vai ter que pagar multa e é aquilo que eu falei. E aí você vai acabar rescinde com a tua empresa, o contrato... E acabou. E não pode participar mais, que você falou. Não participa mais. Porque você foi irresponsável, você fez toda a máquina pública funcionar, porque as pessoas precisam entender o seguinte, tudo isso que você está falando, Sabrina, isso é máquina pública funcionando. Sim. Aí funcionou para dar um resultado que não vai dar resultado para a gestão pública. Ou seja, você movimentou máquina pública... Você está analisando a população... que precisa de um serviço, entendeu? Então, você tá privando a população por favor, daquilo ali. Né? Não então participa, faz isso. Não participa se você não tem condição. Se estrutura para fazer. Junta, por exemplo, tem empresas que se unem, né, uma com a outra e aí elas participam da licitação, uma ajuda a outra, enfim. Agora, o que não pode é você entrar num processo licitatório se você não tem condição de fazer entrega. Isso é cruel. Né? Tem empresas que fazem isso, começam a fazer uma entrega e depois não terminam de entregar. Então, assim, ficam ali ganhando tempo, elas sofrem as sanções. Claro, tem órgão público que, às vezes, a pessoa não tem muito conhecimento, acaba não punindo como deveria. Mas os que são mais conscientes e organizados, para a própria proteção do comprador, da equipe de licitação e do próprio gestor, tem que multar, tem que aplicar penalidades, né? Dentro da legislação, tanto da 8666 quanto da 14133, existe toda a parte criminal também, né? Que a gente divide isso dentro da legislação, que é a parte de criminalização, né? Das penalidades, das condutas de quem participa de um processo licitatório. Tá? Entendi. Não é só o gestor que sofre sanção, que tem penalidade, não. Tem penalidade também para o fornecedor. Tem penalidade aquele que não cumpriu com a sua parte que tem que ser cumprida. Isso aí. Então, ele começou, ele seguiu os seus passos, as suas dicas, e aí ele entendeu que ele estava estruturado, ele olhou para dentro da empresa dele, viu que ele tinha ali capital de giro, ele tinha saúde financeira, ele fez aquele cadastro dele lá nos órgãos, ele viu o edital e interessou para ele aquele fornecimento, ele organizou a documentação dele, e aí? Ele olhou para um edital e leu assim, tá lá, isso aqui me interessa. Sim. Como é que ele deve agir depois do momento em que ele já fez todo esse passo a passo que você deu anteriormente? Sim. Como é que ele faz agora? Então, toda empresa que ela está interessada, né, ela precisa apresentar, comprovar habilitação jurídica, fiscal, técnica e econômica. Então, ela precisa comprovar que ela tem uma regularidade, por exemplo, de fiscal e trabalhista, entendeu? Principalmente daquelas contratações que são acima do valor de 320 mil,
né, e contratações que são emergenciais. Isso vem agora com a nova lei, né, com o 14.133. Apertou um pouco mais, Apertou Sabrina? um pouco mais. Mas, assim, foi bom porque isso traz uma segurança, né? Para os dois lados. Todos aqueles que querem participou dessa etapa, ficar acompanhando, né, os editais publicados nos sites governamentais. Tá. Aí ele encaminhou toda a documentação, ele fica esperando o dia da licitação. E aí ele entra lá no sistema, no site, ou comparece presencialmente naquele órgão público no dia, no horário já publicizado, e aí ele participa efetivamente da licitação. Se ele não ganhar, porque ele entendeu, né, ele é passado classificado vencedor do certame, e aí vamos supor que ele não tenha ganhado, e que ele entenda que houve uma contratação tendenciosa, né? Tá. Ele pode fazer o que a gente chama da fase recursal. Existe uma fase na licitação onde você entra com recurso. Recurso contra o fato de você não ter ganho, é isso? E, assim, é isso? É, mais ou menos isso. Mas, assim, eu não entendi, vamos supor, eu dei esse preço, eu entendi que essa licitação, ela foi tendenciosa. Então, Por isso ou por aquilo, não eu quero importa. entrar com recurso, eu quero uma resposta. Aí, o que acontece? Nesse momento, ainda não é o vencedor da licitação. Isso é encaminhado para o órgão público, ele tem normalmente 24 horas, um dia, para ele responder e devolver por que ele está comprando aquele produto com aquelas especificações. Ele vai ter que explicar. Que é o que a gente chama de impugnação. A empresa pode entrar com impugnação. Desde que seja uma coisa plausível. Que tem empresa também, não ganhei. É igual aquele jogo de futebol. Vou lá bagunçar o negócio. Que não ganhou e entra aquela pessoa ali para fazer a bagunça. Então, você perde tempo, toma tempo do órgão, entendeu? Você não ganhou, não ganhou. E assim, as pessoas precisam entender que da mesma forma que você movimenta a máquina toda, o pregoeiro tá lá, o funcionário tá lá, a luz tá paga. Isso é dinheiro público que está sendo investido em algo que não vai gerar resultado no final. Isso aí. Se for mal feito. Então, você agiu e a sua ação repercutiu para trás numa perda financeira para o órgão público. As pessoas não conseguem observar e mensurar isso. Elas esquecem disso. Lucro. Quer saber de chegar lá, não deu certo como eu queria. Então, você tem que ter muita responsabilidade com relação àquilo. Então, assim, para fornecer para o poder público, Sabrina, não é fácil. Não. Então, é interessante que, às vezes, a empresa tem até razão, tá? Às vezes, ela entra com impugnação, às vezes, nós, órgãos públicos, até gostamos, porque tá ali nos livrando, né? Nos dando uma ciência de algo que a gente não percebe. Às vezes, sem erro material. Às vezes, quem montou o termo de referência, porque quem licita, normalmente, não é quem monta o termo de referência. Tá. Aí você tem uma equipe e tal, como eu falei, da fase interna. E aí, ele copia e cola, pega de outros lugares. Entendi. Aí bota coisas ali que não tem a ver com o assunto. Com o assunto. E aí o cara... É um erro material. E o empresário tem razão ele percebeu, quando ele questiona. Porque quem vende é ele. Quem conhece muito bem da natureza do produto que ele está vendendo Você é o falou fornecedor. isso no podcast passado. Exatamente. Saber o que você está comprando. Ele sabe o que ele fornece, você sabe o que está comprando. Às vezes ele sabe mais do que quem está lá, com quem é o pregoeiro na hora da licitação. O pregoeiro não sabe. Porque ele recebe ele recebe as informações para licitar. Então, ele não é um especialista naquele produto, naquele serviço. São muitos órgãos públicos. Você tem assistência, saúde, educação. Com demandas peculiares, esportes, e dificílimas e diferentes. Às vezes a bola que o esporte vai comprar não é a mesma bola que a educação compra. Não, entendeu? E a bola pro futebol é uma, pro handball é outra, pro voleibol é outra, pro basquetebol é outra. Quem vai entender disso melhor do que o fornecedor? De bola. Então, assim, no órgão público não dá para eu ter um comprador que tenha conhecimento de tudo. Não existe essa pessoa. Você vai aprendendo com o tempo. Ó, deu errado quando você aqui, compra de forma recorrente, né? Você vai aprendendo, mas é aquilo, né, Monique? Então, assim, eu acho que é importante as empresas entenderem esse requisito. Também a gente falar da questão de manter as suas certificações em dia. Tá? Tem empresa que, por exemplo, não paga IPTU, não paga, né, as tributações, e aí cai em
problemas fiscais, e aí, se ele está com problema, claro, ele pode participar? Pode. Às vezes está com uma dívida ativa, né? Mas na hora que for qualificar, ele vai ser desqualificado. Vai ser desqualificado. Ou ele nem vai entrar para o certame, porque lá na fase, como eu falei, não tem um controle interno na fase. Já vai ser lá. Vai verificar. Antes. Assim, o correto já vai é olhar ali para não atrapalhar o resto do certame. Entendi. Mas pode ser que passe, né? Que a pessoa não perceba. Mas ali na frente... Eu tenho o hábito de olhar. E às vezes a minha própria equipe, eu vou olhando ali, né, pela minha expertise... Eu vou olhando, essas certidões estão vencidas, volta o processo. Antes de ir para a licitação, volta esse processo que está com certidão vencida. Vai trocar essas certidões. Aí você volta com ele e pede para o cara apresentar. Isso naquele momento, ele apresentar ok, se ele não apresentar, ele está fora. Isso aí. Se ele não apresentar, eu vou colocar, vou cotar com outra empresa. Eu não vou ficar com o processo parado, porque a empresa não está mandando documentação. Porque tem aquele princípio da celeridade, né? Exatamente. Tudo nosso é urgente. Não, tudo é urgente. E aí, na tua secretaria, então, que é o Desenvolvimento Social, assim como na saúde e na educação, não desmerecendo as demais, pelo amor de Deus, mas você está lidando com as necessidades prementes, né? Então, como é que você não atende? Exatamente. Como é que você deixa passar um furo desse para chegar na frente e o cara não te fornecer? E como? Como é que você vai explicar isso depois? E a diligência? Fica onde? Que é uma obrigação sua. Não é isso? Isso aí. Então, eu acho que, assim, os passos que você deu, vamos supor, eu vendo lapiseiras e eu quero vender para o poder público. Eu acho que o primeiro passo é olhar para si mesmo, né? Sim, entender se você tem tamanho para fazer isso. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E levando em conta que não é como numa loja comum. Você vai demorar um tempo para receber aquele dinheiro e você precisa manter a entrega do serviço. Tem gente assim, tem empresas que querem vender só para um município. Gente, com o Sistema Nacional agora de compras, com o Portal Nacional, você consegue, por exemplo, para Macaé eu não consigo vender, mas eu consigo vender para Campos. Porque o edital ali está com, assim, o mesmo... Todo mundo compra papel A4, um exemplo. Por exemplo, quem não compra papel A4? Eu não consigo vender para Macaé, mas eu consigo vender para Campos, porque às vezes o edital ali está menor, a quantidade está menor, eu consigo atender. Então, assim, amplia, né, a sua visão. Outra dica que você deu agora aí, falando sobre isso, uma dica muito interessante, é que quando você entende o seu negócio, entende o seu tamanho, você começa a olhar no seu entorno, esse exemplo que você deu dessa região especificamente, você olha no seu entorno, às vezes, não é nem... Você falou uma coisa interessante, papel. Todo mundo consome papel. Mas, muito provavelmente, a Secretaria de Educação consome mais papel do que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por exemplo. Com certeza. Tá? Ou de pesca. Ou de pesca, né? Por exemplo. Então, deixa eu me afastar um pouquinho da educação nesse momento. Deixa eu fornecer para pesca. Até porque você também precisa depois... Escolhe um nicho, né? Você me corrija se eu estiver equivocada, que depois você vai tendo os atestados de capacidade técnica de entrega. Você vai construindo esse caminho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você acabou falando de você começar paralelo com o seu tamanho, mas, na verdade, conforme você começa entendendo o seu tamanho e faz um negócio bem feito, você vai ter gente falando bem de você e você vai anexar isso, não vai? Como é que isso funciona? Então, tem alguns serviços, né, que, por exemplo, áreas muito específicas, elas pedem um atestado de capacidade técnica. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor, assim, existe dentro de um hospital um serviço de neurocirurgia, né, que é uma coisa muito específica. Né, tem ali equipamentos que só o neurocirurgião ele vai pedir. Então, eu não posso comprar um equipamento, por exemplo, aqui não estou falando de país e tal, mas de um país que faz uma produção, por exemplo, eu tenho que ter, por exemplo, para fazer a perfuração do crânio, eu tenho que ter um equipamento de titânio para não contaminar, né, na hora de fazer a cirurgia. Ou não passar ali, enfim, não está enferrujado, né? Eu vou ter que pedir o quê? Empresas com capacidade técnica. Ela já forneceu para alguém. Deu problema no fornecimento. Realmente aquele produto é de titânio. Porque eu não tenho, olhando ali... Eu não sei, ele disse que é. Titânio. Disse que é. O comprador também não sabe. É por isso que a gente tem que ter uma comissão de qualidade técnica dentro da instituição pública, principalmente participando os requisitantes e uma equipe técnica que entenda daquela área. E você tem que ter...
um fornecedor com capacidade técnica interessante para esse vender. exemplo que você deu. Porque não adianta ele, se ele não tiver capacidade atestado de técnica, capacidade ele não dá para o poder público a segurança que o poder público precisa naquela contratação. E ele vai construindo isso aos poucos. Isso aí. O caso do papel. Eu entrego sempre o papel que eu digo que eu vou entregar. Entrego, sabe por quê? Porque lá na Secretaria da Pesca, era 2 resmas por mês, eu entregava as 2 resmas. Isso aí. E o cara vai dizer, ele entrega sim quando ele... Isso, ele vai te dar. Ah, agora na Secretaria de Desenvolvimento Econômico são 3 resmas. Agora eu já... olha, gente, quando era 2 eu entregava. Você vai ver que 3 eu vou entregar também. E aí você vai construindo, você vai criando um histórico de boa reputação. E isso te diferencia para a venda, né, em alguns aspectos. Até que ele vai chegar na Secretaria de Educação, que é 500 resmas por mês, né? Isso é só um chute, tá, gente? Que só para fazer um comparativo numérico. E aí ele vai ter, não, olha só, quando eu entregava 2, eu entregava 2, quando era 3, quando era 100, quando era 200, e para você eu vou cumprir. A própria administração pública fica... não, eu vou comprar com esse cara, porque esse cara aqui, ele tem um histórico, ele tem uma reputação positiva. Então, existem produtos e serviços onde isso pontua, né, Sabrina? Muito. Isso é muito importante. O atestado de capacitação técnica pontua dentro do edital, então. Sim. Isso é importante. Isso é importante. Você cumprir, né, com tudo que está previsto na contratação que você assumiu, é muito importante para que aquela instituição, quando você precisar participar de um certame que te peça, né, um atestado de capacidade técnica, que você possa apresentar aquele atestado de forma verídica. Olha, eu realmente cumpri os requisitos, eu sou um bom fornecedor, né? Eu entrego dentro dos prazos, né? Então, até para você cobrar também, você tem que fazer a sua parte, né? Todo mundo, então, com certeza. É muito importante isso. Eu digo também para quem participa do certame, que, às vezes, nem sempre o menor preço é o mais interessante. Às vezes, a qualidade, né, do produto, ela tem que passar por cima dessa questão. Então, quando você faz a contratação também de uma empresa, você pedir, além do atestado, por exemplo, vou comprar roupa, vou comprar uniforme. Eu pedir amostras é importante. Colocar isso no meu pedido. E para o fornecedor é importante saber que, ao ele entregar uma amostra do tecido, ao ele entregar uma amostra, por exemplo, se a cadeira, né, ela tem um acolchoado, ela tem ali uma cobertura, se aquele produto é corino ou se não é corino. Então, você apresentar isso é importante, isso faz diferencial também. Porque tem empresa que ela, não quero participar, não quero fazer a entrega da amostra. Às vezes é opcional. Ela não entrega, ela corre o risco também de por que ela não entregou isso. Vamos desclassificar. Sobre a transparência, né? Vamos desclassificar aqui porque ela não entregou a amostra. Como é que eu vou comprar se eu não sei se aquele tecido é realmente, né, poliamida? O que está no edital. Tem que cumprir o que está no edital. Está no edital, segue a risca, para você não ter problema. Então, existem certames onde o fornecedor tem que estar também preparado para o fornecimento de amostras. Sim. Isso não garante nada para ele ainda. Não. Ele só vai fornecer as amostras. Isso aí. E aí as amostras serão julgadas. Vão ser julgadas por equipe técnica dos fiscais que estão ali previstos naquele edital. Que vão dizer, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, Sim. etc e tal. Entendi. Agora, ele passou por essa etapa. Sim. Ele vai lá, ele vai fornecer tudo direitinho, ele vai entregar tudo direitinho, construir o histórico dele. É quase uma opção, né, Sabrina? Eu acho que o empresário, esse podcast está sendo muito importante. Sim. No sentido de que a pessoa precisa entender se ela está disposta a fornecer. É isso Eu aí. acho que depois desse podcast, as pessoas, os empresários, vão entender, não, eu quero passar por esse desafio. Mas quando ele diz eu quero, ele assume todos os riscos desse desafio e todos os passos que esse desafio Ou seja, seja responsável, né? Não é porque eu estou fornecendo para órgão público que não existe o mesmo rigor de um fornecedor direto, de uma compra direta, de uma instituição privada. O rigor é ainda maior. Porque mesmo depois que você entrega, tem áreas, por exemplo, que você tem prestação de contas. Que é o quê? Que é o relatório de conformidade. E
Isso já estava aqui, ó. Você tá lendo pensamento, hein? Assim não pode. Você tá lendo pensamento. Feito tudo isso, ele entregou. Tá. Tudo certinho. O contrato acabou. Era de 1 ano. Um exemplo. Sim. O contrato acabou. Ele entregou tudo bem. E acabou o problema? Então, depende, Monique. Tem, por exemplo, prestação de serviço que às vezes acaba gerando ali, né, uma relação que não é amistosa entre o órgão público e a instituição. Então, às vezes, a instituição pública, ela abre, né, um processo, exatamente, requerendo que aquela empresa, ela atenda a todos os critérios do contrato, que ela não atendeu. Às vezes, ela não entregou tudo. Ao longo da execução, ela tem um histórico de não entregar. São 12 meses, mas ela não entregou tudo. Então, ela tem que entregar todos os itens. Por exemplo, eram 10 lapiseiras por mês. Sim. Eram 120 lapiseiras. Aí teve um mês lá que ele entregou 8. E as outras ela entregou 10. Tá? Ficaram faltando 2, querido. Cadê as minhas 2? Você só vai receber o último pagamento quando você fizer a todas as entregas. Então, é o que acontece muito com obras. Só ao tempo do contrato. Tá atrelado ao tempo do contrato, mais a entrega do objeto. Sim. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Quer ver uma situação que acontece muito isso? É medição de obras. A obra normalmente tem um prazo, né? Sim. Você coloca lá, você faz uma concorrência, enfim. E aí você coloca lá que você vai terminar uma obra em 12 meses ou em 3 anos, né? Uhum. Aí, os 3 últimos meses, normalmente, a obra, você tem que ter na sua cabeça que você tem que terminar a obra 3 meses antes do término do contrato. Por quê? Os 3 últimos meses é o período para o fiscal ir lá olhar se aquele asfalto realmente, se asfaltou todas as ruas, né? Então, a última medição, ela fica retida para pagamento até que... Importante isso, empreiteiros. Isso, assim, é uma informação que você está dando para um nicho específico de prestador de serviço. Sim. Que são os empreiteiros, né? Que vão fazer as obras. Que tem que estar organizado. Claro que isso vai estar dentro do edital, Sim. mas, assim, habitualmente, você tem que ter um prazo para analisar se a entrega, né, daquela obra foi perfeita. Porque senão, assim, vou dar um exemplo, principalmente obra, quem é da área de construção civil, é muito importante entender isso, porque vamos supor que você vai construir uma ponte, tem várias obras ali que aquele fornecedor ele vai ter que executar. Uhum. Aí, ele tem um contrato de 50 milhões, né? A última medição, vamos supor que foi 10 milhões de medição por ano, um exemplo, né? 10 milhões por mês. Aí, na última medição, ele quer receber, que ele quer acabar logo. Mas eu tenho que ir lá conferir toda a obra, se tudo que E não foi se faz em medido... 24 horas isso não, meu amor. Não. Claro que a gente vai pagando conforme a medição. Mediu tanto aqui, mediu tanto... Mas os fiscais têm que rodar a obra toda para ver se está tudo ok. Se não tiver tudo ok... Ele vai informar. Então eu vou pagar ele vai embora, vai sumir no mundo. Não pode, e o dinheiro é público. E de novo, a responsabilidade. Assim como a gente, quando compra uma casa nova, não tem um período de responsabilidade técnica daquela casa? A gente também tem isso no órgão público. Também aquele fornecedor, quando é questão de obra, ele ainda fica responsável. Ele fica responsável por aquele obra. Outra dica importante, você está disposto a isso? Essa é a pergunta. Porque se tiver algum erro ali, algum problema naquela obra que foi feita, naquela reforma, naquela manutenção, ele vai ter que ir lá dar o jeito dele. Ele vai ter que ir lá. Dentro de 5 anos, se eu não me engano, ele fica ainda responsável. Deu um problema, ele é acionado. Então é importante saber que ele fica preso naquele contrato ali, mesmo depois dele ter em tese entregue. Ele fica preso pelos resultados futuros. Sim, até porque, assim, obras de engenharia, né, a área de engenharia, ela requer muito isso, essa constante, né, esse constante acompanhamento, né, do serviço que está sendo prestado. Porque, assim, tem empresas, vou vender para órgão público, eu vou colocar uma qualidade de cimento pior, ou eu vou botar uma tinta pior, né, para poder economizar. E os outros 5 anos? Faz isso não. Não faz isso não. Você vai gastar muito mais. Porque depois você vai ser acionado. Exatamente. Você vai ter que reparar aquele Isso é muito importante você falar. Porque às vezes as pessoas acham que acabou, entregou. E não é assim que funciona. É igual instalar, por exemplo, um ar-condicionado. Você compra um ar-condicionado, eu sempre dou essa dica,
né, que para o órgão público, para ele colocar ali o tempo de garantia do ar-condicionado. Porque eu comprei o ar-condicionado e aí vou fazer a instalação. Aí eu contrato outra empresa para fazer a instalação. Já perdi a garantia. Deu um problema no ar-condicionado, você acabou de comprar ele, está 15 dias instalado na sua sala. Quem instalou foi outro, você perdeu a garantia. Então, você tem que contratar já a mão de obra, né, o serviço... Atrelado. Então, para você poder responsabilizar... Você tem um único responsável. Porque se você tem os dois... Não, e se eu comprar com garantia estendida? Daqui a 2 anos, já acabou o contrato. Eu paguei ele ali. Entendi. 30 dias depois que ele executou, eu paguei ele. Né? Instalou o ar-condicionado em tudo e tal, testamos a nota, entregamos. Foi um problema de instalação. O técnico da empresa que instalou mal. Ficou constatado isso... Eu tenho garantia estendida, eu comprei com uma garantia de 2 anos, vou ter que acionar ele de novo. Entendeu? É muito detalhe. Então, assim, eu quando faço as compras, né, para o órgão onde eu trabalho, onde eu estiver trabalhando, eu tenho esse cuidado de ter esse olhar, que muitos gestores não têm esse olhar. Mas eu tenho esse cuidado de ter esse olhar porque esses detalhes fazem a diferença. Então, a mesma coisa a questão da obra, né? Você tem ali uma garantia contratual, né, do período pós-execução da obra. Então, eu preciso, por exemplo, o telhado está caindo. A responsabilidade é de quem? Acabou de fazer a obra. É do empreiteiro. Você tem que chamar o empreiteiro e mandar ele consertar. Se ele tivesse feito o cálculo estrutural correto ou usado o material adequado, ele não teria aquele problema. Então, é importante ele entender que a responsabilidade dele é entregar com qualidade, porque senão quem vai ter problema é ele. Exatamente. Depois. Então, Sabrina, esse tema que a gente está abordando aqui é um tema muito elucidativo no sentido de fazer com que as empresas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, comecem a entender se elas têm aptidão ou não para cumprir esse papel. Isso aí. E se tem, legal. Então, se preparem com a sua documentação, se preparem de tomar conta das publicações dos diários oficiais dos municípios. Você tem que ter uma equipe ali que a gente chama de comercial, analista de licitação, na sua equipe, né? Que é aquela pessoa que vai ficar vigiando os editais, que vai ficar acompanhando diário oficial, que vai montar os processos para você participar do certame, que é ter a documentação. Então, não dá para o gestor fazer tudo. Tem um outro... É uma profissão. E tem um outro... Tem um outro detalhe importante para quem quer participar de processos licitatórios, eu digo o que quer ser fornecedor, né? Sim. É ele ter dentro da sua empresa, não vou dizer que é um departamento, não é isso, mas ao menos uma pessoa que esteja desfocada do negócio particular. Isso. E que esteja, olha, isso é que você, fulano, vai focar de ler os diários oficiais, anotem isso. Alguém que vai estar focado em ler os diários oficiais e acompanhar os certames ali, ou da sua região, tem ou do até sistemas hoje, Monique, ele pode contratar sistemas que já informam para ele, de acordo com o nicho dele, quais são os editais abertos no país, né? Que tenham a ver com a natureza, a finalidade do CNPJ dele. Maravilhoso. E aí essa pessoa... Aí ele fica recebendo ali no e-mail, Essa pessoa vai acompanhar isso e essa pessoa vai também acompanhar a documentação básica e mínima. As certidões estão todas em dia. A que não tiver, ele já vai tirando a próxima. Acompanhar se aquele valor daquele contrato que ele está querendo assumir é compatível com a sua saúde financeira ou não, para que aquela empresa entre no certame com chances reais de competir e de ganhar ou não, mas enfim, de fazer a coisa para acontecer. Então, acho que uma outra dica muito importante que você deu é que a empresa que se dispuser, que quiser, que entender que está dentro da sua estrutura organizacional esse espaço, destacar uma pessoa ou uma equipe, dependendo do seu tamanho, né? Tem que ter desfocado do particular para o particular e focado no particular público. Por quê? Porque o público tem exigências, totalmente diferente. E ele precisa preparar a sua empresa para que ele consiga participar de uma forma saudável
daquele certame. Ou Isso. daqueles certames. E e isso, você falou muito bem, isso é uma profissão. É uma profissão. É uma profissão. Assim, você mesmo, né, lá no Instituto Lotus, como você bem colocou, vocês têm lá a prestação de serviços de consultoria, né, para órgão público. Isso. Então, isso é um tipo de consultoria. É um tipo de né? consultoria. Você, em vez de ter esse funcionário dentro da sua empresa... Você tem que ter também, assim, um conhecimento do funcionário que não é público, do funcionário de uma empresa, que ele aprenda a participar de licitação. Aprenda a participar, que é um processo muito peculiar. Até olhar o edital, esse edital não está legal. Na hora da licitação, já vou impugnar. A empresa tem que ter esse olhar. Exatamente, né? Porque às vezes, é como você falou antes, um erro material, uma escorregada. Ninguém ali ficou confuso, o que ficou escrito ali, né? Até porque você falou uma outra coisa também, né, Sabrina? Quem sabe do produto é o fornecedor. Ele vai dizer, pô, ele não botou. Aqui tá faltando a profundidade do parafuso. Ué, mas como é que ele quer comprar se ele não me informou isso? O órgão público são compradores, pessoas que às vezes não têm nem noção do que elas estão comprando. Elas copiam e colam, pegam modelos da internet, pega ali, porque no serviço público hoje a gente tem uma coisa chamada CAT-MAT e CAT-SERV, né? Que são padronizações, né, de modelos, graças a Deus, isso ainda ajuda muito, de modelos de materiais e serviços que você pode comprar. Então, ele é padronizado. Então, você vai lá, vai pegar um código. Mas ali não tem, por exemplo, vou pegar um código para cadeira. Vamos supor que o código da cadeira seja 256. Tá. 0256. Aí eu vou comprar aquela cadeira com aquela especificação. Mas não é aquela cadeira que eu quero. Entendeu? Então, o fornecedor ele vai dizer, ó, essa cadeira existe lá dentro do certame, você pode colocar informações adicionais. Olha, a densidade, essa aqui é uma cadeira com espaldar alto, tal. Só que eu quero com espaldar alto com rodízio, eu quero que o rodízio ele seja de alumínio, e aí eu boto essas informações adicionais, porque no padrão do CAT-MAT vai estar lá, cadeira com espaldar alto. E que cadeira é essa? Aí quem vende entende que existe espaldar alto, com densidade de 28, com densidade de não sei o quê, com rodízio, com epóxi, né, que é esse material lateral. Eu sei isso porque eu fui compradora também, né, de órgão público, onde você vai aprendendo isso. E já trabalhei com patrimônio. Então, são duas áreas que te dão um conhecimento muito grande de material. Exatamente. O que é bom, o que não é. Por exemplo, você vai comprar uma estante. Então, a chapa 22, ela tem uma resistência. A chapa 26 já tem outra resistência. Se ela é pintada com epóxi, né, ou não, entendeu? Então, isso tudo vai fazer o diferencial. Só que o comprador público, ele vai aprendendo isso com o tempo. Chegou material, teve uma corrosão alta, né? Aí você tem que ver se a tinta que ela é pintada é anticorrosiva. Então, você vai criando ali especificações mais robustas. E aí, sim, o fornecedor ele vai olhar aquilo ali, não, está completa a especificação. Ou ele vai olhar, tá lá, cadeira espaldar alto. Eu não falei se é rodízio, se ela é fixa, se ela, entendeu? Se o material dela, acabamento dela é em plástico, se o acabamento é em aço, se o acabamento é, entendeu? Eu tenho que especificar isso melhor. Então, quando ele for para a licitação, vai dar diferença, porque o cara que vende a cadeira com espaldar alto, com acabamento em plástico, é mais barato que o acabamento em aço. Eu só vendo em aço. Você só vende em plástico. Ele já aí você me ganha. Então, e aí aonde que houve ali a competitividade? Quer dizer, existe ali uma coisa errada nessa licitação. Então, eu vou impugnar. Não, peraí. Descreve melhor essa cadeira. E é esse funcionário que você está me atrapalhando. Que entende do material, que entende do negócio e que entende de processo licitatório. Isso. Que vai fazer e ter esse olhar para a empresa. Ele é a pessoa mais importante. Ele é a pessoa mais importante. Né, essa compra pública. E aí, depois, eu acho, Sabrina, que o mais importante de tudo isso é você identificar na sua empresa esta pessoa. Que precisa aprender, precisa estudar, ela precisa, né? Não dá para você pegar uma pessoa, vai lá, se vira, olha aí na internet, né? Vai dar ruim. Vai olhar no TikTok como é que... Não, vai dar... Não vai, não é assim. Não é assim que vai funcionar. Então, assim, esse profissional é
um passo importantíssimo para que essa empresa participe de uma maneira saudável Você vai do sair na processo frente. licitatório. Você vai sair na frente. E vai entregar uma coisa profissão que paga responsável. até muito bem hoje em dia. Por quê? Porque a licitação ela traz muito lucro para a empresa também, né? Porque você vende volumes muito grandes, né? Para a administração pública, ela compra volumes maiores do que um fornecedor, às vezes, normal. Sim, Deve ser um da médio relação pequeno particular. Um médio pequeno empresário, ele consegue ali tirar um lucro que ele não conseguiria, talvez, nas vendas do ano dele inteiro. É por isso que você vê, às vezes, numa cidade, uma papelariazinha pequena, que você quase não vê movimentação, mas você vê que, financeiramente, ela tem uma saúde financeira boa. Por quê? Porque ela vende para algum público. Sim. Ela investiu em alguém que faz isso. Então, ela vai conseguir comprar com fornecedores, né, que são maiores, vai entregar conforme a demanda ali. Mas o cara se preparou, né? Porque às vezes eu vejo muito esses questionamentos. Ai, fulano, como é que fulano não quebrou? Como é que aquela empresa não quebrou? Porque quase não tem movimento de pessoas. Mas ele vende para algum público. Mas porque ele investiu no capital humano. Ele investiu no capital humano que cuida dessa parte. Exatamente. Cuida dessa parte do processo licitatório. Então, não adianta você pegar o seu funcionário que está acostumado a fazer tratativas particular e do nada ele resolver. Não é do nada que você resolve. Você fornecer para o poder público demanda de você a decisão de fornecer para o poder público. É isso aí. Porque essa decisão vai te gerar consequências, vai gerar de você a necessidade de adaptação. Senão vai dar água o tempo inteiro. Sugestão também, tem um bom corpo jurídico, tá? Porque o seu corpo jurídico, ele te ajuda em várias questões, né? Uma das fases da licitação é a análise jurídica, né? E quando eu falo corpo jurídico, por quê? Porque eu já vi fornecedores que respondem processo, porque às vezes o prefeito daquela cidade foi investigado por uma determinada aquisição, e aí foi investigado uma contratação que foi feita, a culpa nem é do fornecedor, mas do edital que foi escrito, o fornecedor participou, entregou, e aí ele é envolvido naquela situação. Porque não teve esse olhar antecipado, não teve esse profissional qualificado. Procura saber também para onde você está, né? Que prefeitura é essa que você está vendendo, qual o histórico dessa prefeitura, entendeu? Se ela é boa pagadora, se não é. Eu não estou falando só de prefeitura, estou falando de qualquer órgão público, tá? Procura saber isso também, porque às vezes tem vendas que não compensam. Você vai participar de uma licitação, ela é meio estranha, entendeu? Né? É um certame que ali você vê que o edital não está colocando nada, né? Não está muito claro, não está respeitando o princípio da transparência. Então, não se envolve nisso, não. Se você é uma pessoa, uma outra né? dica. É uma outra dica, porque se você vai ter dor de cabeça. Você tem que ter um bom corpo jurídico para te defender depois, porque existe, isso pode acontecer, tá? E aí não é má fé sua, é má fé, às vezes, ou falta de inexperiência da pessoa que montou aquele edital, ficou uma coisa dúbia ali, porque também, às vezes, a administração pública não tem um bom corpo jurídico. Passível de questionamento. Ficou passível de questionamento, e aí você está enrolado numa situação... E aí o dinheiro que você podia ganhar de lucro daquilo ali, você vai gastar todo com advogado depois para poder pagar. Ou mais. Você foi um prejuízo, né? Exatamente. Então, eu acho que a dica... assim, você deu N dicas aqui, acho que você esclareceu, como sempre, né, de uma maneira professoral. Obrigada. Né, sempre assim. Mas eu acho que a dica de ouro que você deu aqui, dentre todas as outras, foi: não tente fazer isso de forma amadora. Isso aí. Faça. Ninguém te ensina isso, tá? Faça de forma profissional. E como é que você faz de forma profissional? Se você sentir uma dor de dente, você vai ao dentista. Isso aí. Se você tiver uma dor no joelho, você vai ao ortopedista. Então, não tenta você resolver o seu problema. Isso aí. Ou você pega um funcionário seu, investe nele e capacita, porque existem capacitações, ou você contrata uma consultoria para fazer isso para você. Isso aí. Isso é para entrar de forma responsável, você não ter problema. Isso aí. Eu acho que a grande dica de ouro que você deu aqui hoje, esclareceu, é essa. Quer entrar? É muito legal. Porém, você precisa se preparar para entrar. E se preparar para entrar passa necessariamente pela capacitação de alguém
ou pela contratação de uma assessoria para fazer isso para você, para que você possa fazer isso com responsabilidade, que isso possa trazer para você a lucratividade que você espera. Eu acho que é isso, né, isso. Sabrina? De preferência, uma assessoria que realmente tem experiência com órgão público, né? Que sejam pessoas que já passaram por órgão público, que tenham conhecimento. Porque tenham visto de dentro. Exatamente. Que entende o que se passa intramuros. Eu não estou dizendo assim, tem pessoas que já trabalharam por órgão público, foram contratados à época, e aí resolvem abrir empresa, enfim. É bem interessante, é que eu não estou puxando sardinha, né, para lado nenhum e não estou fazendo propaganda de ninguém, mas eu acho que é importante, é uma dica que eu estou dando de verdade, de coração, porque eu quero que os fornecedores, né, que os empresários deem certo, que eles vendam para um órgão público. E que quando eles venham a procurar esse serviço, eles procurem com pessoas que tenham conhecimento de causa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já fiz vários cursos no Tribunal de Contas, mas quando eu não tinha a linguagem, a experiência, né, aprofundada de determinadas áreas da gestão pública, as palavras que eu ouvia lá não faziam sentido para mim. Porque eu ouvia lá falar, por exemplo, de planejamento estratégico, eu entendi de planejamento estratégico da administração, né, da minha formação acadêmica. Mas o que é um planejamento estratégico? O que é um planejamento de compras, de contratações? Só quando você meteu a cara lá para fazer. Quando eu fui virar ordenadora, quando eu fui trabalhar na área, aí eu comecei a estudar e comecei a entender. Como que eu ia entender de controle interno? Eu fiz um curso de controle interno, vou confessar aqui para vocês. Eu queria fazer algum curso no tribunal, né? Na minha época, na gestão, não permitia que a gente fizesse muito curso fora, saísse. E aí, a minha gestora, na época, me permitiu fazer esse curso. Aí tinha um curso aberto de controle interno. Fui lá fazer. Entendi o que? Nada. Eu trabalhava... Você não estava vendo... Eu era coordenadora de recepção. O que eu ia entender de controle interno se eu não trabalhava com aquilo? Então, é a mesma coisa. Hoje faz sentido para mim. Tudo faz sentido, né, para você. Hoje faz. Mas naquela época, era um conhecimento que não fazia sentido para mim. Então, eu não conseguia entender a linguagem. Que essa pessoa tenha a experiência, a vivência. De preferência, porque às vezes você vai encontrar analistas de licitação que só tem experiência de fora. Ele te ensina como participar do certame, mas ele nunca vivenciou. A parte de dentro. Aí ele não consegue explicar para o chefe dele por que o pagamento atrasa, onde ele tem que cobrar, quais são as etapas, qual o setor que ele está. Tem prefeituras que têm sistemas de protocolo e vai jogar o número do processo dele de contratação lá e ele vai conseguir achar em qual setor está parado. Está paralisado, ficou 2 dias no setor de contratos. Está lá por quê? Né? Porque está montando a liquidação. Uhum. Agora está no setor de planejamento. Significa que está colocando a indicação orçamentária. Agora está parado no fundo. Já está para pagar. Então você consegue... Mas só entende quem passa. Quem está dentro. Né? Quem nunca participou disso, ele não consegue conceber. Escolha bem esse profissional também. Exatamente. Não é qualquer um. Não é qualquer um. Ou, né, assiste esse podcast que a gente está falando, né? Aproveita isso, aproveita quem tem conhecimento. Muitas dicas foram dadas aqui. Aproveita essa informação e aí mostra isso para sua equipe também. Mas é claro que aqui eu estou falando de coisas assim, a gente está vendo a ponta do iceberg. Sim. A gente não está falando de tudo. Para você ter um conhecimento maior, você tem que trazer, de fato, instituições sérias, né? Pessoas sérias que tenham interesse também de fazer com que você não se dê mal dentro dessa proximidade com o órgão público. E que todo o trâmite ande, né? E assim, Monique, é importante também colocar, quando eu falei do corpo jurídico, que o jurídico, tanto ele te salva, um bom jurídico também, porque é aquilo, não adianta ser formado em direito, né, ter a carteira da OAB e não entender nada de direito administrativo. Não entender das punições, das penalidades do direito administrativo. Eu não tenho conhecimento nem expertise na área, não adianta. Agora, eu tendo uma equipe que tenha esse conhecimento, já faz um diferencial. E aí, eu vou te falar uma outra coisa. Por que é bom esse advogado, essa equipe jurídica, com essa expertise? Porque na hora de fazer o edital, se houver algum erro material ali, ou algum erro, né, uma coisa meio dúbia ali naquele edital, a sua equipe, ela monta uma resposta técnica, jurídica, junto com o analista de licitação da sua empresa. Da sua empresa. E aí você consegue impugnar o processo licitatório. Que às vezes você ficaria de fora,
daquele processo licitatório porque você não tem conhecimento. Agora, por isso que você vê grandes empresas, ele ganha todas as licitações, ele tem que ganhar mesmo, ele está na frente. Ele tem esse arcabouço, ele está preparado. É aquela história, né, que a gente sempre conversa, o preparado sai na frente. Exatamente isso. O preparado sai na frente em qualquer aspecto. E as pessoas criticam às então, vezes, se prepare. O órgão público só compra com fulano de tal. Mas o fulano tá preparado. Mas nem sempre é porque ele quer comprar com fulano de tal, não. Às vezes tem fornecedor que é chato, gente. Tem fornecedor que ele não... Você fala 10 vezes, você explica para ele que aquilo não é assim, que vai demorar, que... vou te dar aqui uma realidade, você vai receber daqui a 30 dias. O cara não quer aceitar que ele vai receber em 30 dias. Mas está lá no edital que ele ia receber em 30 dias, após a entrega, enfim. Ele não quer entender isso. E aí, você tendo uma equipe, um fornecedor que seja parceiro, que entenda, que converse, que dialogue, né, que ele entenda minimamente do fluxo dos processos. Ele vai entender toda aquela demora, ele vai entender ali te perturbando. Até porque ele já vai para aquele certame, ele já vai para aquele fornecimento sabendo. E tudo para o gestor público é melhor dos mundos. Ele já vai sabendo. Não, eu já sei que é 30 dias. Eu já sei por quê. Porque o meu analista me falou, meu corpo jurídico me falou. Eu já sei o que é. Ele não está ignorando. Não. E isso facilita a relação. Mas tem, às vezes, pessoas que são fornecedores complicados que eles sempre ganham certames. E eu tô falando isso complicado porque tem coisas que também é da pessoa, né? Sim, não é conhecimento. Tal. Tem pessoal. gente que a gente sabe disso, que não é. São pessoas difíceis. E aí... Pra gente, quanto mais diversificar, melhor. Sim, porque a chance de você achar um menos difícil é melhor. É melhor. Você tem todo o interesse que participe Uma 10 empresa grande, empresas. Entendeu? Uma empresa grande que tenha menos contato com você, porque o desesperado, ele fica ali o dia inteiro atrás de você. Né? Ele fica ali, você quase não consegue trabalhar. O grande normalmente está mais bem preparado, inclusive emocionalmente. Ele tem recurso financeiro, ele não fica ali na sua cola, entendeu? Então, ele está totalmente estruturado. E aí, às vezes... Essa pessoa vai ganhar 10, 15, 20 licitações, não só em Macaé, no Rio, onde quer que seja. Onde quer que seja. Ele está preparado para isso. Ele está totalmente preparado. Então, capacitado. Eu mesma, né, quando tinha um conhecimento mais leigo a respeito do assunto, eu criticava essa empresa aí, essa mesma empresa ganha tudo. Hoje eu consigo entender que não é porque é esquema, porque essa empresa está ganhando tudo, está sendo facilitada. É porque ela quem está preparada, se preparou. Ela sabe participar do certame. Ela tem uma equipe técnica que olha o edital. Ela tem um analista. E fala assim, esse edital não tá legal, volta. Né? Ela diz isso pro poder público, ela dialoga de igual para igual. Né? Com competência e capacidade. Porque, normalmente, quem fornece tem mais competência técnica para falar sobre o produto do que o nosso próprio corpo técnico. Ele vive daquele produto. Exatamente. Gente. Quem vai falar melhor de uma cafeteira... Né? Do que o dono da cafeteira, do que o cara que faz a cafeteira. Se, por exemplo, se eu tenho cafeteiras de potência de 127 watts, se eu tenho de 200, enfim, por que o órgão público botou só de 127 se eu pode ter 220? Quer dizer, ele está tornando aquele processo restrito. Né? Ele está restringindo a entrada de outro. Então, o cara que produz, que ele vende, que ele é maior, ele sabe que está restringindo. Às vezes não é maldade do órgão público, é falta de conhecimento. Copiei e colei de alguém... lá estava 127, então eu vou botar a cafeteira de 127, mas eu estou restringindo. Aí o cara observa, você não deu ampla concorrência, você está infringindo o que está lá na 8666, na 14133, no item tal, no parágrafo tal. Sensacional. E aí a importância ele consegue impugnar aquela licitação, o órgão público adia por sine die, que ele vê que ele realmente errou. E aí ele corrige aquele erro e volta, e aí o serviço vai poder ser entregue em ampla concorrência. Exatamente. Então, essa equipe é fundamental para o sucesso das contratações, né, para os empresários que querem vender para órgão público. Sabrina, gente, eu perdi ali o tempo. Quanto tempo a gente está? Faltam... Sabrina, esses nossos papos. Daqui a pouco a gente vai fazer podcast de 10 horas. Que a gente começa a falar e é tão sensacional, a gente não percebe. E se não chamar a atenção da gente, a gente vai embora aqui até amanhã de manhã, numa boa, né? Estúdio fechado, a gente não sabe nem, né, se é dia, se é noite. Tô brincando, gente. Mas, Sabrina, eu acho que a gente aqui conseguiu elucidar, a gente não, você, né? Conseguiu elucidar aqui
pontos nevrálgicos que ninguém fala. Gente, vocês tiveram aqui exposição de pontos importantíssimos que ninguém fala. Isso é verdade. Ninguém fala. Ninguém dá esse pulo do gato que Sabrina deu aqui. Então, se preparem, se estruturem, façam sim parte de certames, porque é importante, mas de forma estruturada. Se preparem para isso. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esse podcast ele vai ser parte 1, porque vai ter parte 2, 3 e 4, porque o assunto é vasto e amplo e muito importante. Muito. E vai gerar outros, você vai ver só, vai gerar outros questionamentos, tá? Eu acho que é muito importante você estruturar a sua empresa, você estruturar a sua equipe, você contratar alguma consultoria ou estruturar a sua equipe, ter esse começar, é bom você começar com quem sabe. Com quem sabe, começar devagar, construir essa história para que você possa fornecer para o poder público, caso assim você permaneça querendo e etc. Sabrina, a gente está caminhando para o final. Eu quero que você faça as suas considerações finais. E já te agradecendo por esse show, por esse baile de conhecimento que você deu aqui. Obrigada. Gente, eu fico até, né, com vergonha, mas assim, eu fico feliz por outro lado, né, com vergonha dos elogios, mas feliz por outro lado porque eu posso contribuir também, né, com conhecimentos para quem quer, né, quem sonha em vender para órgão público. Mas eu também não poderia deixar de falar a realidade. Porque muita gente te vende um sonho, mas não te vende a realidade. E aí o que eu estou falando aqui, eu não estou falando para puxar para lá do A, B, C, D ou E. Eu estou falando o que realmente é. Quem é da gestão pública e que tem conhecimento da área, né, sabe que não é simples, né, como as pessoas vendem. Não, vou abrir uma empresa e agora vou vender para o órgão público, vou ficar rico, milionário. Não é assim. É capaz de falir se não seja. Você tem que olhar os prós e os contras, né, e ver se você tem condições dentro dos prós e contras de assumir um compromisso com o órgão público. Então, assim, quero desejar assim, muito sucesso para os empresários, principalmente os pequenos e médios, que eu torço muito para que vocês cresçam, para que vocês consigam vender, né, para os órgãos públicos, que é bom a gente ter essa amplitude de pessoas aí participando de processos licitatórios, mas também alertar, você que quer participar, você que quer aí entrar nesse ramo, nesse nicho, que você entre de forma consciente, tá? Para que você minimize. Eu prefiro, Monique, perder um dia aqui explicando isso para os, né, possíveis ou potenciais fornecedores, do que ter que fazer uma compra e depois ficar lá sem uma entrega ou sem um material, porque isso é muito difícil, isso é muito triste para a gente, e você acaba penalizando, não é o gestor, não, você penaliza a população. E como você vende para o órgão público, você vende também para o privado, e você está tirando, né, até um crime, você está tirando de pessoas que realmente necessitam daquele material e elas não têm como comprar. E nós, como órgão público, nós temos esse compromisso de fornecer e de subsidiar todas as necessidades dos nossos usuários. Então, né, do nosso cliente, que é o povo. Sim, né? Que é o cidadão, né? É o cidadão. Então, prefiro explicar, orientar, conscientizar, para que as pessoas não transformem o sonho delas em pesadelo para outras pessoas. É isso. Não mesmo. Pensa só em você, tenha empatia, aprenda, tenha conhecimento, não tenha medo de se arriscar, mas se arrisque com riscos contabilizados, né? Então, assim, procura a instituição que tenha conhecimento, quer fazer curso, faz curso, vai procurar conhecimento e faça isso de forma responsável. Então, quero agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo até, né, esse momento, dizer para vocês que eu sou uma grande entusiasta da aquisição de conhecimento, que eu posso ajudar, contribuir, eu distribuo conhecimento mesmo sem problema nenhum, não ganho R$1 com isso e nem quero. O que eu quero ganhar com isso são benefícios de ter instituições responsáveis cada vez mais fornecendo para os órgãos públicos. Muito triste você ver uma licitação deserta, muito triste. Só a gente, eu estou falando aqui, desabafando aqui, Monique, minha angústia. Você monta um processo com 600 páginas, 1000 páginas, 8 volumes, aí você vai para a licitação... Da deserta. Aí imagina você tem que fazer tudo de novo, ou senão uma empresa vai lá de má fé,
participa do certame, bota um valor muito aquém do que é permitido. Não entrega. Gente, vocês não sabem o trabalho que dá para a gente fazer isso. Então, estou conscientizando vocês também que querem participar de licitação, que o trabalho não é só de vocês, o trabalho também é nosso, a gente trabalha muito, tá? Para que uma licitação ela seja com sucesso. Então, tenham essa consciência, se capacitem, escolham uma equipe também capacitada e responsável para poder estar participando dos processos licitatórios, tá bom? Muito obrigada. Sabrina, obrigada. Mais uma vez, uma honra. É minha segunda experiência de entrevistadora. Eu tô amando. Entrevistar você é maravilhoso. Gente, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Muito bom, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.